E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o futuro do trabalho, ou o trabalho do futuro. O que isso tem a ver com a gente? Bom, não precisa nem falar que o mundo está mudando a uma velocidade muito grande e que, junto com as transformações que a gente vê na nossa maneira de viver, também já estão acontecendo e vão acontecer cada vez mais alterações muito grandes na nossa maneira de trabalhar. E apesar de muita gente estar pesquisando, lendo, escrevendo artigos sobre como vai ser o futuro do trabalho, isso tudo ainda é muito incerto. Assim como lá atrás a Revolução Industrial criou uma série de trabalhos que ainda não existiam antes, por exemplo, o marketing, ou você vai achar que o marqueteiro é a primeira profissão do mundo. Todos nós sabemos que é a professora, claro, obviamente. Mas assim como a Revolução Industrial criou uma série de trabalhos que não existem, muito barulho. Meu Deus do céu, cara, é só você ligar a câmera que todos os barulhos do mundo acontecem. Então, assim como a Revolução Industrial criou uma série de trabalhos que não existiam antes, também agora, com as tecnologias que estão vindo, a gente pode ver coisas semelhantes. Muitos trabalhos que ainda não existiam e que passarão a existir. Mas que tecnologias são essas que estão mudando a nossa maneira de viver e de trabalhar? A primeira delas são as tecnologias digitais. Então, na verdade, a primeira tá aqui, né? Então, a primeira delas são as tecnologias digitais, né? Então, não precisa nem falar muito, tudo aquilo que a gente já vê. Sei lá, se você quer criar um site hoje, é muito mais fácil do que no passado. Se você, enfim, quer marcar uma viagem, você usa a internet, você marca a sua própria viagem. Você não precisa de um intermediário, de uma agência de turismo pra marcar a passagem pra você. Algumas pessoas ainda gostam de usar isso, mas cada vez mais essas coisas vão deixar de existir. Então, as tecnologias digitais vão destruir alguns trabalhos e criar outros trabalhos novos. Então, várias coisas que estão acontecendo. Uber é um exemplo de como as tecnologias digitais estão alterando o mercado de trabalho. De repente surgiu a possibilidade de você, por ter um carro, poder trabalhar levando as pessoas de um lugar para outro, coisa que antes era só a função do táxi, e por aí vai. A segunda tecnologia muito responsável pela transformação do mercado de trabalho é a inteligência artificial. E a inteligência artificial, assim como tecnologias digitais, vão destruir uma série de trabalhos e criar trabalhos novos. Então, antes de falar sobre os impactos da inteligência artificial, eu vou falar um pouco o que é a inteligência artificial, talvez de uma maneira muito simplista, porque eu não sou um especialista em tecnologia. Inteligência artificial é quando a própria tecnologia assume funções cognitivas. Então ela aprende coisas novas por iniciativa própria, sem precisar de ninguém por trás programando aquilo em código. E essa função cognitiva que as tecnologias vão ter também vão destruir alguns trabalhos e criar outros trabalhos novos. Que trabalhos que vão ser destruídos? Não vão ser só os trabalhos mais simples que demandam menos educação formal. Também vão ser trabalhos de pessoas que são bastante estudadas e que hoje em dia ganham muito bem. Então, por exemplo, advogados, consultores vão sofrer um impacto enorme com a vinda de inteligência artificial. Também vários setores como indústria, como transportes, varejo, todos eles vão ser bastante impactados por conta da inteligência artificial. E alguns outros trabalhos também vão ser criados. Só que eles ainda são difíceis da gente ver e entender o que vai acontecer. Até porque a gente não sabe ainda como vai ser o mundo lá na frente. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Por que eu tô falando tudo isso? Eu imagino que, mesmo se vocês terminaram a escola ou não, se vocês estão na faculdade ou não, vocês de alguma maneira estão preocupados com como vocês desempenham o trabalho de vocês e vocês sempre buscam melhorar. Então eu acho que é super importante a gente entender um pouco de qual que vai ser a cara desse futuro pra gente se preparar melhor pra ele. E aí eu tenho 3 pontos muito rápidos, né, de como que vai ser esse trabalho no futuro e que podem dar uma ideia de como que a gente pode se preparar para ele de uma maneira mais efetiva. Então a primeira delas é que no passado, nossos pais, nossos avós passaram a vida inteira trabalhando nas mesmas empresas, né? E isso já faz um bom tempo deixou de existir. É muito comum a gente passar por várias empresas ao longo de uma carreira e acumular experiência em diversos setores. Um segundo passo é que, além de mudar de empresa, as pessoas estão cada vez mais mudando de carreiras ao longo da sua própria trajetória. Então, uma pessoa que passou vários anos como jornalista, de repente se torna um empreendedor de repente se torna um designer, um economista de repente se torna um administrador, se torna um escritor e por aí vai. Essas mudanças de carreira vão ser cada vez mais comuns e vão acontecer cada vez mais. Já tem acontecido, por exemplo, eu sou um economista
trabalhei com refugiados, trabalhei em consultoria, agora eu tô fazendo vídeo no YouTube e por aí vai, virou uma festa. Então se lá atrás as pessoas pararam de trabalhar nas mesmas empresas, se hoje em dia e nos próximos anos elas estão cada vez mais redirecionando a carreira, um próximo passo é elas ressignificarem aquilo que elas entendem como trabalho. Então essa ideia de que você chega na empresa às 9 da manhã, sai às 6 horas, essa barreira em que você define muito bem o que é trabalho e o que não é trabalho, ela vai ficar cada vez mais solúvel, cada vez menos fácil de distinguir. Por que isso? No futuro, tendo inteligência artificial que já fazem várias das atividades de um ser humano normal, as pessoas, as empresas só vão contratar alguém para fazer algo específico, para fazer uma atividade muito bem determinada. E cada vez mais o trabalho vai ter uma cara de projeto, vai ter uma cara de projetos curtos, com começo, meio e fim. E ao longo da nossa trajetória, a gente vai se envolver em vários e vários projetos diferentes. E vai ser isso que vai dar cara do nosso trabalho. Projetos de curto prazo, vários projetos, bastante parecido com o que é hoje o trabalho de um freelancer. Tá bom, legal, bacana. Então no futuro a inteligência artificial vai ser um braço de apoio bastante importante para o trabalho do ser humano, legal. Então a cara do trabalho vai mudar, cada vez mais com projetos menores, cada vez mais com a cara de um trabalho de um freelancer. Mas como que eu me preparo para isso? O que eu posso fazer que pode me deixar numa posição boa para quando esse futuro chegar? Pois bem, tem várias coisas que a inteligência artificial não vai conseguir fazer. A inteligência artificial ela vai ser muito boa em resolver problemas específicos. Ela não vai chegar a resolver problemas de áreas completamente diferentes. Então você ter conhecimento de várias áreas diferentes é uma coisa que pode te ajudar. Até porque conhecer áreas diferentes, conhecer indústrias diferentes, áreas do conhecimento diferentes, te ajudam a te tornar mais criativo. E criatividade é uma coisa que vai ser muito difícil a inteligência artificial substituir. O segundo ponto que eu acho que é importante, que a inteligência artificial nunca vai substituir, é a questão dos relacionamentos. Então, por exemplo, se você quer ser convencido a comprar algo, se você depende da confiança de alguém para você tomar uma iniciativa e contratar algum serviço, por exemplo, não vai ser a inteligência artificial que vai fazer isso sozinha. Provavelmente ela vai dar ferramentas para melhorar a chance de uma pessoa convencer você, mas ainda assim essa pessoa é insubstituível. Essa pessoa que cuida de relacionamentos, não tem como substituir ela, pelo menos não no futuro visível, no futuro que a gente consegue ainda imaginar. Então, juntando tudo isso que eu falei, juntando esse bolo de informações, tem algumas dicas que eu acho que são importantes. A primeira delas é pesquise e tente entender se aquilo que você faz hoje pode ser substituído por inteligência artificial. Isso é importante saber. A segunda delas é que se o futuro do trabalho envolve mais projetos curtos, projetos de curta duração, vai ser cada vez mais importante que você se especialize em coisas específicas, né? Muito mais importante do que você ter uma formação ampla, estudar 4 anos de uma faculdade, aprendendo um monte de teoria, é você, na verdade, ter o conhecimento de várias ferramentas, de você saber fazer várias coisas. Então, por exemplo, assim como o pessoal de audiovisual hoje sabe filmar e editar conteúdo, é algo muito específico, é uma ferramenta muito clara, é um skill muito prático que, se você souber fazer bem feito, você pode ir muito longe. Então você saber fazer uma habilidade específica, saber trabalhar com ferramentas específicas, coisas concretas, é super importante. No final de contas, não importa se você tem um diploma A, B ou C. O que vai importar é se você sabe fazer a atividade 1, 2 ou 3. Isso que vai ser muito mais importante. E por último, o que pode fazer com que você se torne mais competitivo, encontre oportunidades melhores nesse futuro do mercado de trabalho, é se você está interessado em aprender coisas novas, né? Um skill super importante, uma habilidade super importante para você no futuro vai ser como que eu faço para aprender as coisas de maneira rápida. Então isso pode ser uma vantagem bastante grande, que alguém que está sempre aprendendo coisas novas, está sempre aumentando o seu repertório, vai acabar tendo oportunidades melhores. Então é isso aí, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que faça vocês refletirem um pouco sobre o que vocês fazem hoje, aquilo que vocês querem fazer daqui a 10, 20 anos, porque as alterações que vão acontecer nos próximos 10, 20 anos vão ser ainda maiores que as alterações que aconteceram nos últimos 10, 20 anos, né? Então eu acho que isso é um ponto super importante pra gente pensar onde a gente quer chegar, pra gente pensar em como a gente pode aproveitar as oportunidades que a gente tem e se a gente está se preparando da maneira mais correta. E se você
por acaso não teve oportunidade de ir para uma faculdade, isso pode ser uma oportunidade muito grande. O futuro um futuro com inteligência artificial, é um futuro que demanda tarefas específicas, que demanda você saber fazer coisas muito específicas, sem necessariamente ter que passar esses 4 anos de formação teórica e de várias áreas que a gente tem na faculdade. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, também compartilhem para os seus amigos, compartilhem com as pessoas próximas e que vocês acham que pode se interessar por esse conteúdo. Deem um joinha aqui embaixo sempre, se inscrevam no canal se ainda não estiverem inscritos, também marquem as notificações para saber quando tem vídeo novo e a gente se vê na próxima, beleza? Valeu! Esses passarinhos ficaram loucos, ó.